Olá, meu nome é Jordana, eu sou estudante de fisioterapia e eu vim comentar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, cujo título é Respostas cardiorrespiratórias do exercício aeróbio em ambiente externo, com utilização de diferentes máscaras faciais de proteção ao coronavírus em jovens saudáveis, e é um ensaio clínico randomizado cruzado. Bom, então, diante do contexto de pandemia que nós estamos vivendo há um bom tempo já, e da necessidade de utilizar máscaras durante nosso dia a dia, nós começamos a observar algumas limitações que esse dispositivo traz para a gente, e principalmente durante atividades mais intensas, como, por exemplo, a prática de exercício físico. Então, seguindo essa linha de raciocínio, surgiu a nossa pergunta de pesquisa, que é como o uso das máscaras vai influenciar no desempenho dos indivíduos durante a prática de exercício. Então, nesse primeiro momento, o objetivo primário do nosso estudo foi avaliar a viabilidade de realizar um ensaio clínico aleatorizado, ou seja, avaliar a viabilidade do protocolo que nós idealizamos para avaliar o impacto de diferentes máscaras faciais nos ajustes cardiorrespiratórios e metabólicos. Então, para que esse objetivo fosse cumprido, nós realizamos testes entre a equipe de pesquisadores, tanto em relação à reprodutibilidade do protocolo, quanto dos instrumentos que seriam utilizados. Mas aí, qual é o nosso protocolo? Nosso protocolo consiste em sessões de treino aeróbio de intensidade moderada, com uma duração de 20 minutos. Esse treino vai ocorrer em uma bicicleta estacionária, que vai ser posicionada em um ambiente externo, ou seja, não vai acontecer dentro de um laboratório. E quanto aos tipos de máscaras que nós vamos utilizar, nós escolhemos 3, que são a máscara cirúrgica, o respirador N95 e a máscara de tecido. Então, por que nós escolhemos essas máscaras? A máscara cirúrgica e o respirador N95, eles são os tipos de máscaras mais utilizados atualmente, e a máscara de tecido, ela surgiu aí como uma medida emergencial. Então, nós não temos ainda na literatura ensaios clínicos que investiguem os efeitos dessas máscaras no organismo. E os desfechos que nós observamos nessa fase de testes foram a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, pressão arterial, dióxido de carbono no final da expiração, a percepção subjetiva de esforço, a temperatura tanto da máscara quanto do rosto, o desconforto agudo gerado pela máscara, o gasto energético e a dor muscular e desconforto tardios. Então, diante de tudo que a gente observou nas análises, nós realizamos algumas adequações, como, por exemplo, os tipos de máscaras que seriam utilizados. Nós acabamos excluindo a máscara de algodão com elastano e ficou somente, dentre as máscaras de tecido, somente a de 100% algodão. Realizamos também a exclusão de uma sessão de exercício sem a máscara, isso por uma questão de segurança de todos os envolvidos. Excluímos o lactato dos nossos desfechos por uma questão orçamentária. Incluímos uma escala para rastrear o nível de ansiedade, porque nós sabemos que existe um componente psicológico muito importante diante desse contexto. E realizamos também a exclusão da umidade, também por uma questão orçamentária, porque com os recursos que nós tínhamos disponíveis, não íamos conseguir medir com precisão esse desfecho. Então, nós concluímos que o nosso estudo, diante dessa fase de testes, que ele se apresentou totalmente viável e reprodutível e, acima de tudo, ele vai conseguir oferecer uma segurança para os participantes, para todos os envolvidos, só que, infelizmente, diante de algumas barreiras burocráticas, o nosso estudo ainda não conseguiu ser realizado, as nossas coletas ainda não foram iniciadas, tanto por questões em relação à adequação de protocolos de biossegurança no laboratório, como também por impasses com o Comitê de Ética em Pesquisa, porque nós ainda estamos esperando a aprovação, mas nós sabemos que o nosso estudo tem um potencial para responder questões aí muito importantes que vão contribuir bastante para o nosso dia a dia, ainda mais nesse contexto. E aí, então, em breve, nós nos vemos aí e trazemos resultados. Até mais!